Olá. Se o Evangelho exigisse de você um sacrifício que culminasse na sua própria morte, como que você responderia a essa exigência? O apóstolo Paulo responde a essa questão em nossa devocional de hoje. Nós vamos nos deter em apenas 2 versículos hoje. Filipenses capítulo 2, versos 17 e 18. Então, por favor, me acompanhem na leitura do texto. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo, nesse capítulo 2, ele já havia dedicado os 16 primeiros versículos ao exemplo de Cristo, um exemplo de abnegação, um exemplo de autossacrifício. Aqui nesses 2 versículos, Paulo cita o seu próprio exemplo e na sequência, nos versículos 19 em diante, ele vai citar também Timóteo e Epafrodito, mas isso nós vamos deixar para a próxima devocional. Todos esses exemplos eles são citados com o propósito de revelar o quanto o altruísmo, o se doar pelo próximo, é uma marca da vida cristã. E Paulo, irmãos, mesmo sendo um homem que nutria sua alma de esperança em favor da vida, você deve se lembrar que ele estava preso em Roma, cheio de esperança de ser absolvido em seu julgamento, porque ele confiava nas orações da igreja em seu favor. Ele era também um homem pronto a morrer pela causa do Evangelho. Paulo, ele sabia que a providência divina estava no controle da sua vida. Por isso mesmo, ele sempre esteve pronto a morrer pelo Evangelho. É isso que ele demonstra no verso 17, quando ele vai dizer que mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida. Paulo ele tem essa habilidade, de falar na linguagem que o povo entende. E é bem provavelmente por isso que ele está aqui usando essa figura de linguagem capaz de levar os seus primeiros leitores a pensarem nos sacrifícios pagãos. Sim, existiam muitos sacrifícios pagãos ali e que esse termo que o Paulo usou aqui era muito familiar a eles. Uma das formas mais comuns do sacrifício pagão era o que se chamava de libação, ou, como a NVI traduziu, oferta de bebida. Uma libação consistia em derramar uma taça de vinho como oferenda aos deuses. Por exemplo, cada comida pagã começava e terminava com essa tal libação como uma espécie de ação de graças antes e depois da comida. Então Paulo ele está ressaltando no versículo 17 o sacrifício e o serviço da fé dos filipenses. Ele exalta isso. Tanto a fé quanto o serviço cristão dos filipenses são oferecidos como uma oferta de sacrifício a Deus na perspectiva dele. E aí por isso ele diz que ele próprio, o apóstolo Paulo, ele está disposto a ser então derramado em libação como complemento final à adoração a Deus. Isso certamente comunicaria aqueles leitores ali do primeiro século. O que ele quis dizer, na verdade, aos filipenses é o seguinte: a fidelidade de vocês e a sua lealdade cristã já são um sacrifício a Deus, e se eu tiver que enfrentar a morte por Cristo, eu o farei voluntariamente, de forma prazerosa, para que a minha vida seja derramada como uma libação ao Deus verdadeiro, e isso possa comunicar ao povo quem de fato Deus é. Alguém tão digno por quem eu sou capaz até de morrer e completar a tarefa realizada pelos seus filhos. Para Paulo, irmãos, morrer por Cristo era um privilégio. Ele tinha toda a intenção de fazer da sua vida um sacrifício e uma oferta a Deus. E se isso ocorresse, ele viveria a sua mais profunda alegria. Ele já falou, não é? O meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Lembra disso? É por isso que ele os convida de antemão a não se lamentarem, mas se alegrarem. Para Paulo, irmãos, todo chamado ao sofrimento, ao sacrifício e à fadiga era um chamado ao amor de Cristo. É por isso que ele não responde com lamento ou com queixas, mas com alegria. Paulo ele olhava para a vida numa perspectiva espiritual.
É claro que ele não pensava numa libação dos cultos pagãos, mas na entrega fervorosa de sua vida a Deus. Então, em resumo, o apóstolo Paulo ele enxergava a prática cristã dos crentes lá de Filipos como um sacrifício para Deus, por um lado, e por outro lado, ele via sua morte em favor do evangelho como uma oferta de libação sobre o sacrifício daqueles irmãos. Irmãos, Paulo era um homem disposto a dar a sua vida pelos outros, não por constrangimento, mas com uma alegria indizível. Ele demonstra essa alegria muito claramente. Mesmo estando prestes a morrer, ele estava literalmente no corredor da morte. Vocês devem lembrar disso. Paulo ele passou por muitas dificuldades. É muito significativo observar que mesmo nas circunstâncias em que Paulo enfrentou frio, enfrentou fome, passou por privações, enfrentou inimigos de fora, perseguidores de dentro, a ponto de estar agora em Roma, sendo acusado pelos judeus e aguardando uma sentença que pode levá-lo à morte. Ainda assim, a despeito dessas circunstâncias todas, a sua alegria ela é mostrada, o seu coração ele está exultante, ele está muito alegre. E as perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos e quanto a nós? Como nós encaramos a nossa vida cristã? Qual tem sido a minha disposição em me entregar ao Evangelho? Se eu soubesse que o fim da minha vida estivesse próximo, como que eu reagiria em relação ao Evangelho, em relação ao meu irmão? São perguntas que nós precisaríamos refletir para responder. Para Paulo, o martírio coroaria a sua vida e o seu apostolado, mas ele desejava que esse sacrifício fosse colocado como crédito na conta dos filipenses e não a seu próprio favor. Paulo estava encorajando os irmãos da igreja de Filipos a se alegrarem independentemente do que aconteceria com ele e com eles. Essa é uma atitude cristã completamente altruísta. A minha oração hoje, irmãos, é no sentido de que o exemplo altruísta do apóstolo Paulo em relação aos filipenses o encoraje tanto, mas tanto, a ponto de você desejar fazer o bem ao seu irmão, independente das circunstâncias que você mesmo tem experimentado. Que você tenha, de fato, um excelente sábado no Senhor. Até a próxima devocional.